Bom dia, seja bem-vindo ao Focando Vidas, Ministério de LVO, Luz e Vidas Orientais. Mais uma vez, nós estamos aqui e hoje continuamos a série onde nós estamos trabalhando a Palavra de Deus em Efésios, capítulo 2. Hoje nós vamos discutir um pouquinho o versículo 10 que nós deixamos pendente e continuarmos. Se é a primeira vez que você está conosco, seja bem-vindo. E normalmente nós, depois que fazemos o podcast, nós postamos lá no YouTube. É só você entrar Raul Nogueira Canal e procura o playlist. Depois de você se inscrever, dar um joinha se você gostou, entra no playlist. Lá tem mais de 400 e tantas mensagens. E se você tiver dúvidas sobre alguma coisa, eu tenho certeza que ali tem algum tema que vai responder as suas questões. Tá bem? Você que já está conosco, já acompanhando já faz tempo, continue sendo bênção na minha vida. Orem por nós, interceda. Nós vamos estar ausente nesse mês de dezembro, vamos estar fora e só voltamos novamente em janeiro, ok? Esteja orando por nós, eu vou fazer uma viagem e é a primeira vez que eu faço uma viagem de longo prazo, assim, muitas horas, porque quando eu voltei da China, eu voltei por causa de problemas da vista. Eu tive descolamento de retina na esquerda e rasgou a direita. Então tive que operar e colocar laser. E aí fiquei proibido de andar de avião. Aí comecei, depois de uns anos, comecei a fazer alguns testes de viagem. Viajamos aqui na América Latina e o mais longe que nós tivemos foi no México. E agora é a primeira vez que nós vamos lá para o Canadá. Ganhamos uma passagem do meu filho, presente de Natal. Então nós vamos passar um mês lá. Mas orem para que realmente o Senhor esteja conosco, que não aconteça nada e que a minha retina vá e volte muito bem, ok? Que Deus abençoe e que aquilo que nós vamos falar hoje seja relevante. Eu vou tentar lá, porque eu vou ter que fazer uma adaptação de horário, jogar para o horário Brasil, ou seja, 18h30 aqui, não sei exatamente que hora seria lá, mas eu vou tentar fazer quarta e sexta-feira sem interromper. Se eu não conseguir fazer no horário certo, eu gravo e vou colocar tanto no Face quanto no YouTube, tá bem? Então, que hoje seja um dia bem relevante para você, tá bem? Que Deus abençoe. Dona Graça, como está? Tô bem, graças a Deus, né? Um pouco agitada, porque tantas coisas para fazer, deixar tudo pronto, né? Ontem nós já arrumamos quase As 80 ou malas já 90%, estão né? prontas já. Então, assim, alegre, porque, né, 5 anos que a gente está longe do nosso filho, da minha nora e da minha netinha. Mas, assim, são muitas coisas que tem que ser feito, né? E orando, né? Pedindo ao Senhor a bênção dele, né? Porque sem ele não somos nada, né? Então, estamos bem, a graça de Deus e também feliz de estar aqui, né? Mais uma vez, né? E mais uma vez, e assim, desejando a todos Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que o Senhor dê muita saúde e paz para todos. Um abraço. Bem. Olá, seu Marcos. Oi, bom Tudo dia. bem, querido? Tudo bem. Eu tenho reparado que está aumentando o número de clientes. Sim. Então me conta um pouco. A gente está trabalhando aí com advogado, com a empresa de rastreamento, com a empresa arquiteta e também a gente está trabalhando com O super enganador. né? E então estamos aí. A empresa de advogado, ele está conseguindo contatos, então isso é bem legal. Muito bom. E que eles possam compartilhar isso com outros, né? E vai aumentando. À medida que realmente o pessoal vai conhecendo o seu bom trabalho, vai aumentando. E para entrar em contato com você?
Tem o meu site, que é o mktultra.com.br. Tem o meu Instagram, que é o marcos.anuncios.online. Uhum. Tem o telefone de Campinas, que é o 19 98 25 25 965. E São Paulo? A gente está em Campinas, né? Sim, mas você não... São Paulo, 11 947 23 1984. Tá bom. Muito bem. Nós vamos estar agora orando. Vamos orar pelo Márcio Ricardo, que teve aí um probleminha, não é? Mas para que Deus possa Caio estar também. com ele. Sim. Operação. Senhor, nosso Deus, Pai, nós colocamos agora as nossas vidas diante do Senhor. Tu sabes que nós não somos nada. E pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja nos orientando naquilo que vamos falar hoje. E aproveitamos, Pai, para interceder pelo Márcio Ricardo, que teve um AVC. Que o Senhor esteja dando sabedoria aos médicos, que o Senhor possa pôr a tua mão de poder sobre ele. Foi o Senhor que o fez. Que ele seja restaurado sem sequelas. Peço também pela recuperação do Caio, da cirurgia. Não sabemos exatamente como ele está, mas que o Senhor possa realmente fazer com que ele volte e volte bem. Entregamos também cada pessoa que vai estar participando desse podcast, que vai estar assistindo no YouTube, que isso seja relevante para a vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Ju. Deus te abençoe. Muito bem, vamos abrir a palavra de Deus lá em Efésios. E essa é uma passagem bem interessante, bem forte. Nós tínhamos estudado muito bem o capítulo 1 e parte do 2, só para a gente ver alguns pontos relevantes. Tem pessoas que entram, né, que não participaram. Então, no capítulo 1, só pensando algumas coisas, nós entendemos pela palavra, versículo 3 em diante, que aquele que é servo de Deus, aquele que um dia nasceu de novo em Cristo Jesus, e isso eu não estou falando de denominação, estou falando de uma experiência pessoal com Cristo, ele é abençoado constantemente, bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Outro ponto que nós pensamos aqui é que você e eu não surgimos porque nossos pais decidiram, mas a palavra diz que nós já estávamos na mente do Senhor antes dele criar o universo. Olha que coisa. Então, ele nos coloca na história e no tempo que ele queria, no país que ele queria, na família, estado, etc. Né? Uma outra coisa é que você foi chamada por Deus com um propósito, que é glorificar o nome dele. Essa vida transformada, conforme no versículo 13, e esse eu faço questão de ler, que diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então aqui diz exatamente o momento em que a minha vida, a sua vida mudou. Não é? Foi quando você entendeu que igreja não salva, pastor não salva, nem padre, nem guru, nem pai santo, nada, mas somente Jesus é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos, que é o próprio Deus, Sim. que se fez homem. E quando ele entrou na tua vida, ele deixou uma garantia, que é o Espírito Santo. Então, Amém. você se tornou morada do Espírito Santo. Versículo 14 fala isso, o qual é o penhor, o Espírito Santo, é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, realmente, nós somos santuários do Espírito Santo, e o Senhor, que é o dono da nossa vida, vem buscar a sua propriedade, e isso vai acontecer no arrebatamento. Amém. Vimos também que eles tinham as marcas que nós também encontramos em outros grupos, né? Que nem os Tessalonicenses, que é uma fé operosa, uma fé em ação, um amor de dar-se, né? Um amor realmente de olhar para as pessoas e se derramar sobre elas, independente da circunstância, e incondicional. Ou seja, você vai fazer algo para alguém, não esperando favor de volta, né?
e a viva esperança na volta de Cristo. Paulo também aqui ele vai estar intercedendo para que aquelas pessoas tenham um espírito de sabedoria, de revelação, e que você possa, eu, entender qual é esse poder do nosso chamamento, né? Qual é a esperança do nosso chamamento, que é sermos arrebatados, estarmos na presença do Senhor. E se eu morrer hoje, mesma coisa, vou estar com Ele, não é? É o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Exatamente. Então, esse poder, e a palavra fala em Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, o poder que veio não é para você ficar simplesmente passivo, né, como se estivesse dentro de uma igreja assim, sem fazer nada, um esquenta-banco da vida. Não, você foi chamado com um propósito, que é estar realmente testemunhando desse Senhor em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins. Então, quando a gente passa isso para as nossas vidas, Jerusalém não é simplesmente como alguns de igreja pensam, aqui é meu bairro. Não, Jerusalém é uma cidade. Então, aonde você estiver, é responsabilidade sua alcançar a cidade. Então, a Samaria seria talvez um outro estado, uma coisa assim. A Judeia, né? Jerusalém, Judeia, que é um outro estado, Samaria, que eram os samaritanos, que era uma outra etnia, que era uma mistura de gentil com os antigos israelitas, que eles foram enviados para tudo quanto é parte, lá pelos assírios. E hoje nós podemos passar isso para nós, as etnias que estão aqui dentro do nosso país, como eu trabalhei por anos com chineses, japoneses, coreanos dentro do Brasil. Não é? Então nós temos hoje muitos refugiados, muita gente então que precisam conhecer a verdade. E os confins da terra, esse nós já fomos, né? Nós sabemos exatamente quando alguém fala, eu moro lá para lá de Marrakech, né? Eu sei onde é Marrakech, já coloquei até uma cobra no pescoço quando eu estive lá, já andei de camelo. Então Marrocos é algo que a gente sabe onde é na prática. E então, confins da terra, estão muitos e muitos missionários lá fora. Inclusive, eu tenho assim me regozijado com Kingston, que é exatamente da África, Moçambique, um servo de Deus, alguém que tem feito diferença, está se formando, ele vai ser pastor, em nome de Jesus, tem chamada missionária, ele é um cara fantástico. Então, um dia, quando a gente tiver condições de trazer aqui, isso quem sabe mais na frente, né? Aí a gente vai fazer uma entrevista dele aqui ao vivo, né? Tá bem? Muito bom. Então, nós sabemos que o Senhor ressuscitou Jesus com esse poder que Ele nos deu, e nos deu autoridade, e Jesus está acima de todo principado, potestade, todo qualquer poder, qualquer domínio, não é? E é interessante que o Pai colocou sobre os pés de Jesus todas as coisas. E o que fez Jesus? Deu a igreja. Deu a igreja. Então, nós somos os braços, como a graça fala, os olhos, não é? A boca, as mãos, os pés de Jesus aqui na terra. Então, que possamos estar fazendo prontos diferença. Para ser usados, né? Uhum. No capítulo 2, mostra exatamente como nós estávamos. Nós estávamos mortos. Mortos no quê? Em nossos delitos e pecados, né? E como é que nós andávamos antes, graças ao versículo 2? Que jeito? Como é que era? Nossa vida era uma vida legal? Não, horrível. Agradava a Deus? Horrível. Então, como é que era? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Uhum. Então... O 2 agora. 2? É o 2. Ah, tá. Peraí. Os quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é o diabo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Uhum. E como é que nós andávamos então? E Paulo se inclui aí, né, o Marcos, capítulo, versículo 3, Paulo se inclui, dizendo que ele, no passado, estava exatamente igual a muitos que estão hoje, né? Uhum.
D. Versículo 3, né? 3. Uhum. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, como é que nós estávamos antes, filho? Nós estamos segundo o curso deste mundo, né? Fazendo a vontade do quê? Da carne e dos Os pensamentos. pensamentos. E éramos então filhos do diabo. Eu fico muito triste por saber que tem milhões e milhões de pessoas que não sabem que vão partir e que estarão longe de Deus por toda a eternidade. É bom levar um susto, né? Porque hoje estava vindo a morte do Harry Kissinger. Então, ele morreu com 100 anos, viveu tanto tempo, né? E talvez ele não tenha Riquíssimo. conhecido Jesus. Mas a gente sabe que não. Então, Ele era esotérico, pertencente à nova era. Então, é uma tristeza, porque não eu tem não sou chance. Deus, eu não posso dizer que não, né? Pode ser que na última hora pode ser. ele tenha se A arrependido. gente não mas sabe. Nós vamos saber quando nós chegarmos lá, mas assim, é uma pena, porque viveu tantos anos, né? Deus deu tanta chance para ele conhecê-lo e não sei se ele o conheceu. Ele praticava muitas coisas, né? Mas isso é outra. Então, estávamos mortos nos nossos delitos, nos deu vida, né? Juntamente com Cristo, e pela graça somos versículo salvos. 8 e 9, que são fundamentais. Sim. Pode ler, Graça? 8 Sim. e 9? E juntamente, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele. Não, porque pela graça sois salvos. Sim. 8. Versículo 8. Mediante a fé. E juntamente com Ele nos Não, ressuscitou. bem, 8. Versículo Então, 8. Porque pela esse graça é o sois 6, salvos. desculpa. 8, bem. Parecia 8. Tá. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Muito bem. Então, por esses 2 versículos, nós ficamos sabendo que não tem nada que você faça de boas obras ou frequentar algum lugar, qualquer que possa mudar o que você é. Nós temos uma natureza decaída, recebida lá de Adão. Essa natureza está em nós. Sim, e Cristo veio resgatar isso, né? Porque antes Adão e Eva eram filhos de Deus, né? Foram feitos filhos, mas eles desobedeceram por incredulidade na palavra de Deus e morreram. Eles, por incredulidade, tomaram a decisão errada. Sim, né? e morreram espiritualmente, E aí né? passou isso para toda a descendência. Sim, então o homem sem Cristo, ele é como se fosse um animal. Ele age pelas suas emoções, pelas suas... Então, ele não tem Deus, né, como base da sua vida. Então, quando ele tem Jesus, aí tem a palavra de Deus, né? Então, tem o Espírito Santo de Deus. Então, ele passa a ser uma nova criatura. Então, no versículo 8 e 9, não resta dúvida que não tem nada, nenhuma boa obra, nada que se faça que vai mudar o que você é. Só Sim. Jesus pode fazer isso. Sim. Quando você aceita Cristo, quando você entende... Por que será? É o Espírito mesmo que tem que convencer, né? Tem pessoas que ouvem, mas não entendem. Porque está fechada. A palavra diz que a palavra de Deus é só ela que pode remover o véu. Mas o diabo cega o entendimento dos incrédulos para que eles não possam ver. Então, eu me lembro muito bem, né? Quando eu li a Bíblia, quando eu não era cristã, eu não entendia. Eu lia, não entendia. Quando eu me converti, aí parece que abriu, tudo... né? Abre os olhos, abre o coração, abre tudo, né? Então, agora você é completo em Cristo, né? Porque agora você é corpo, alma e espírito. Você vê uma coisa, qual a fórmula das religiões de uma forma geral? É sempre a mesma, porque o pai deles é o mesmo, né? Então, é você fazer obras, fazer boas ações, boas obras, para, de alguma forma, quem sabe um dia estar na presença de Deus. Mas, inclusive, quando eu pergunto, você sabe a quantidade suficiente que você já fez de boas obras para que você possa estar na presença de Deus? Você sabe qual foi a quantidade assim, suficiente de você participar
de cultos, de missa, de mesa branca, de qualquer coisa que você acha que possa te dar. E mesmo de cultos também, né? É isso que eu falei, cultos, É, porque a pessoa, ela entra numa igreja e uma coisa assim que eu tenho muita falta com relação, mesmo as igrejas evangélicas, elas não fazem apelo. Então a pessoa chega na igreja, ela é adicionada ao corpo, mas ela nunca nasceu de novo. Ela nunca realmente convidou Jesus para ser Senhor e Salvador. Ela pode até um dia fazer parte do hall de dos membros físicos, mas nunca nasceu de novo. Não da Igreja Universal. Mas o que eu queria falar é isso. Então, não tem nada, né? E se você não tem a medida, bom, vamos supor que fosse de 0 a 10, né? Bom, eu estou fazendo, eu quero chegar até 10, que seria a medida suficiente para eu ser salvo. Mas não tem essa medida, não tem nada. Porque não é isso, né? Essa solução não é essa. Mas todas as religiões são essas. Ou reencarnar, até virar espírito de luz, né? Pensam que Jesus é um espírito de luz que se reencarnou várias vezes, né? Não, ele é a própria luz, ele é Deus Criador, não tem nada a ver. Então, a resposta para problemas existenciais nessa parte da nossa vida está aí. É Jesus. Quando, em janeiro, no dia que nós estivermos voltando, eu vou fazer 45 anos que eu ando com o Senhor. Que eu volto exatamente dia 1º de janeiro. Só que em março, faço 45. Então, eu era um homem religioso, sincero, mas eu estava morto, né? Eu praticava tem que haver um renascimento, radical, né? Então, eu achava que, puxa, eu estou fazendo de tudo, eu sou sincero, né? Mas a minha vida era vazia, não tinha sentido. Porque é uma coisa tão interessante, porque quando você não tem Cristo, você acha que você é uma pessoa boa. Poxa, se eu não for para o céu, Deus é injusto. Eu sempre falava isso, se eu não for para o céu, Deus é injusto. Imagina, eu até julgava Deus, não, né? Mas não é assim. Porque quando você não tem o Espírito Santo, você não tem noção do pecado. Exato. Absolutamente. Então, fica aquele vazio, né? Comentários, Marcos? Então, eu acho que a gente sem Deus, né? Realmente, que nem a minha falou, você é vazio, né? Precisa ter quando a gente encontra Deus, nós aí encontramos o nosso propósito, né? Então isso é fundamental para que você consiga viver em plenitude, né? E realmente isso é importantíssimo até para paz, para tranquilidade, né? Saber que realmente tem muitos cientistas aí que ficam procurando a resposta, né, para a vida, né? Mas na verdade a resposta está em Deus, né? Falando nisso, quem o criou, né? Falando nisso, vocês estão percebendo que a quantidade de assim, vídeos que estão passando a respeito de UFOs, né, de seres extraterrestres, etc. Até tem uma propaganda da Boticário que vem de encontro a um livro que já tinha sido escrito há 40 anos atrás. Os espíritas, eles escreveram livros que nós, evangélicos, estamos atrapalhando a evolução, né, da espécie aqui. Então, virão seres extraterrestres que vão nos retirar daqui e vão colocar um deles aqui como o governador, né? Supremo do A gente já universo. sabe qual é. E é interessante que eu vi ontem o pessoal do Boticário, meu. Aparece um disco voador e as pessoas são abduzidas. Né? E eles não vão poder pedir o arrebatamento, mas já sabe que vai ter. O diabo sabe. Então eles já estão preparando, porque a hora que nós sumirmos, Vai falar que é o pessoal vai dizer, os alienígenas levaram. Né? Inclusive eles falam que vai ter um planeta que vai passar por aqui, que vai levar todo mundo. Exatamente, que vai ser quando eles vão se retirar.
E é interessante como as pessoas mudam, né? Quando eu era pequeno, 15, 16, 17 anos, Pequeno. não, era... Jovem. Hoje eu tenho 77. Então, Era criança. o pessoal falava, e eu era ufologista, uai. Só saí quando eu percebi que por trás estava esotérico, espírita, só pessoa voltada para esses negócios. Mas eles falavam que quem estava aqui vindo, né, seres, eram marcianos. E aí mostrava, né, pessoas dando testemunho, marciano, de um jeito, tal. Acontece que depois que, vamos dizer, começou a haver uma evolução científica, por isso que eu estou mencionando, e o pessoal foi para Marte e não encontrou nada, aí o que eles fizeram? Eles jogaram para outro universo, para outra galáxia, né? Que a gente não vai ter como explorar, né? E então eles mudaram a forma, né? Mas a situação é a mesma. Então por que eu estou falando isso? Porque todas as religiões, sejam de fundo cristão ou não, né? Tipo budismo, qualquer, sempre tem a mesma forma. É você fazer boas obras, boas ações, né? Alguns se reencarnam, né? Karma, né? Para quem sabe um dia estar na presença de Deus. E se você pergunta, eu já fiz isso, pergunto para alguns desses líderes, sacerdotes e tal, se você morrer, para onde você vai? A resposta quase que unânime é Deus é que sabe. Como se fosse uma vaidade, se você falasse, não, eu vou para o céu. Mas a palavra de Deus garante para você que você vai para o céu, e como? Bom, então, como é que ficam as boas obras nossas, né? Acontece que as boas obras que nós devemos fazer e temos que fazer não é para a salvação. Nós fazemos o que fazemos como consequência do fato de nós já sermos salvos. Então eu fiquei de explorar o versículo 10, eu vou ler o 8, 9 e agora o 10, tá bom? Porque pela graça, ou seja, um favor imerecido, sois salvos mediante a fé. Não é mediante frequência de um culto, não é mediante ofertas, nada, né? Mediante a fé. Certo? E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras. Nada que você faça vai mudar o processo. Para que ninguém se glorie. Olha o versículo 10 agora. Pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, as boas obras que estão no versículo 10 é uma consequência de nós termos sido filhos de Deus. E essa palavra, pois somos feitura, é a palavra poesia. Sabia, Graça? Sabia, né? É a palavra poesia, ou seja, cada um de nós somos uma poesia completa de Deus. Deus nos compôs. Então, se nós fôssemos traduzir no grego, como está aqui, pois somos poesia dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Coisa tremenda, não é? Então, tudo aquilo que nós fazemos como útil ou inútil aqui nessa terra é uma consequência do fato de um dia Deus realmente ter entrado em nossas vidas. Comentário, Marcos? E é interessante que essas boas obras, elas vão gerar galardões, isso sim. Sim, aí é outra coisa, não tem nada a É ver com outra salvação. coisa. Não para salvação, né? Mas em obediência É como prêmio, né? à palavra de Deus, né? Nós vamos ter os galardões. O que nós fizemos de útil ou inútil enquanto Sim, nós éramos salvos. Exatamente. Alguma coisa, Marcos? Comentário? Não. Não? Bom, vamos adiante. Agora ele vai começar a mostrar a unidade do corpo de Cristo, que é a Igreja Universal, não essa que anda por aí, né? Mas a universal mesmo. A palavra universal significa católico, ou seja, é para todos os tempos, todas as eras, para todas as raças, línguas e nações. Então, quem nasceu de novo pertence à Igreja Católica. É interessante que alguém lembra do credo, crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tá lá. Quando chega no finalzinho, fala, cremos na Santa Igreja Católica,
na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, na vida eterna. E essa ressurreição da carne que está no credo é o arrebatamento. Ok? Muito bem. É que as pessoas, muitas citam certas coisas como um papagaio sem saber o que é. Portanto, lembrai-vos. Olha só, agora ele vai falar de dois grupos, os gentios e os... Quem mais, Graça? Ele vai falar dos gentios e quem mais? E dos... Hã? Hein, Marcos, você lembra? Eu não ouvi o que você falou. Ah, você não viu, não estava prestando atenção. Não, eu estava recebendo Então, isso é o mensagem. seguinte, ó. uma mensagem Nós aqui. vamos estar vendo aqui a unidade do corpo. Desculpa. Nós vamos estar vendo dois grupos que formam a igreja. Quais são os dois grupos que formam a igreja? Um deles pode falar. Não, quero saber de vocês. Quem que forma a igreja? Ué, Quais são os grupos Como que formam a assim? igreja? Grupos que É. formam a igreja? Acho que a estou usando a pergunta palavra não foi- errada. É. Na Terra existe um grupo enorme que não crê e um outro menorzinho que também não crê. E quando esse cara tem Jesus e esse tem Jesus, ele faz parte do corpo. Quem são esses dois? Os cristãos. Não, os cristãos depois que eles se convertem, antes de cristão. São incrédulos. São gentios. E esses gentios pertencem às As nações, pessoal. As Poxa. nações. Então são os É dois que grupos. você não formalizou Eu bem sei. a Então, pergunta. as nações e os israelitas, os Sério? judeus. Sim. E é o que ele vai falar nesse passo agora. Ele Sim. vai estar falando sobre sair pessoas desse grupo pequeno, que hoje são os judeus, e desse grupo enorme, que são as nações. E quando pessoas se convertem aqui, agora passam a ser igreja. Sim. Então a igreja é É o formada, corpo. corpo vivo de Cristo. A Vivo de igreja é Cristo. formada por gentios, que são os gões em hebraico, que são as nações, e também o povo de Israel. Muito Sim. bem. Então ele fala assim, Qual é versículo? o 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, porque ele está escrevendo aos Efésios, né? Gentios na carne, chamados incircuncisão, por quê? Porque o povo das nações não praticavam a circuncisão, que era o sinal da aliança abrâmica, a aliança entre Abraão e o povo de E o Israel. povo de Israel. Então, eles são chamados pelos próprios judeus de incircuncisos, né? Então ele fala, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aquilo que se intitulam circuncisos, chamados pelos próprios judeus, né? Na carne, isso era feito por mãos humanas, né? Pegava Sim, um cutelo, uma cutelo. faca e fazia a circuncisão, Sim. ok? Naquele tempo, olha só a posição dos gentios, inclusive nós estávamos lá, né? Sim. Naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, não havia unidade. Hoje há, Sim. porque dentro da igreja, né, existe o povo de Israel Sim. e também os das nações. É aquela parede que vai falar logo após. Foi derrubado. Foi derrubada por Cristo. Uhum. Né? Então ele fala, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, porque essas promessas todas foram feitas aos descendentes de Abraão, E Abraão. não tendo esperança. Olha agora, essa palavra é dura, né? Sim. E sem Deus no mundo. Meu, isso é uma tristeza, porque milhões e milhões de pessoas estão morrendo, indo para o inferno. E nós precisamos pregar. Por isso que um dia nós tomamos um avião e fomos para a China. E fomos para mais de 17 países para falar de Cristo, porque essas pessoas precisam ouvir a verdade para que possam ser salvos. E o Senhor falou que poucos são os trabalhadores. O campo é enorme. A seara é grande. A seara é grande e continua sendo pouco, muito pouco. E aquelas pessoas que de repente se levantam, que nem a minha prima, né, Fernanda, que hoje está no Japão, Sim. jovem, super jovem, né? As pessoas criticam. Mas como? O que você vai fazer lá? Não, não vai. Você tem que ganhar dinheiro, você tem que ser profissional, você tem que ter a sua vida.
querida, perder sua essa vida. vida aqui não é nada, né? É. E eu que era empresário, quando o senhor falou larga tudo, não pensa que é fácil, né? Porque a gente tem toda uma criação, uma perspectiva de vida, né? Só que essa perspectiva de vida, como você mesmo falou, desse homem que morreu de 100 anos, morreu não leva nada, acabou. Não fica nada Só mesmo. vai ele mesmo. É. Então, eu achei essa expressão uma expressão tão forte, Marcos. Estranhos as alianças da promessa, não tendo esperança. O mundo não tem esperança. A esperança do mundo está no dinheiro, está numa posição social, está numa saúde. Mas quando você arranca ou num relacionamento, quando uma dessas 4 coisas sai fora, Cai. a pessoa entra em pânico. Não tendo esperança. E sem Deus no mundo. Mas agora, resposta maravilhosa, né? Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe. Por que longe? Porque os gentios não faziam parte da Era das promessa, nações, né? Fostes aproximados, ou seja, foram trazidos perto daqueles que têm a palavra, pelo sangue de Cristo. Porque Ele, olha só, Ele é a nossa paz. Eu quero fazer essa afirmação. Não tem remédio, não tem nada que você possa tomar. Não existe remédio físico para a alma, para o espírito. É porque ele não é físico, né? Então, a pessoa pode tomar algo que deixa ele meio grogue, anestesiado, mas não deu paz. Então, o que diz? Porque Ele é a nossa paz. Você quer paz? A palavra de Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. E é interessantíssimo, justificado, pois, mediante a fé. Fé o que é? Confiança. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quem passa por Romanos 5:1 pode ter a paz do Senhor. A minha paz eu sou. Não é? Pode ter a paz de Filipenses 2. A gente sabe, tudo aquilo que Jesus um dia, todo joelho se dobraria, né? E quem se dobrou diante de Jesus hoje tem paz. Sim. Não é? Ele confessa que Ele é a paz. Né? Então o versículo 14 eu acho fundamental, pessoal. Porque Ele é a nossa paz. O qual de ambos, ou seja, ambos quem? Gentios e judeus, fez um. E tendo derrubado a parede de separação que estava no meio da inimizade. Então, quando a gente vê a luta que está havendo lá no Hamas, lá na faixa de Gaza, nós estamos vendo dos dois lados grupos sofrendo. Gentios, dos dois lados, sofrendo, e são civis. Porque os soldados, eles estão lutando contra soldados. Faz parte da guerra, que não deveria existir, mas infelizmente faz parte. Mas quem está morrendo, quem está sofrendo, dos dois lados, são homens, mulheres, jovens, velhos, crianças. E eu sempre falo que essa guerra é uma guerra injusta, porque antigamente os soldados eram treinados para a guerra, né? Dos dois lados. Então, quando eles se juntavam, cada um poderia se defender, né? Agora, essa guerra, que é uma guerra, como é que eu posso dizer? É injusta mesmo, não tem sentido. É uma guerra, como é que fala? Moderna. Uma moderna. Então, você vai dormir quando você acorda, quer dizer, nem acorda. Nem acorda. A bomba está em cima de você. Você não está brigando com ninguém. Você está em paz, né? Então, assim, é uma guerra injusta. Eu sempre falei que essa guerra é uma guerra injusta. Porque se você foi lá, né? Você está brigando com o seu inimigo, você pode se defender. Mas a pessoa vai dormir, seus filhos, né? Você vai dormir com a tua família e chega no outro dia, cadê? Não tem mais nada. Isso então, é muito nós ruim. estamos vendo isso no mundo inteiro.
No mundo inteiro. Bem, mas o Senhor, e só Ele pode fazer isso, diz o quê? Porque Ele é a nossa paz, qual de ambos fez um só corpo em Cristo, e tendo derrubado o aparelho de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne, ou seja, Ele morreu por nós, né? A lei dos mandamentos na forma de ordenanças, ou seja, Ele aboliu a lei, que você teria que fazer uma série de coisas, não é? Para que dos dois em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Esse novo homem chama-se crente, cristão, né? E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus. Então, o único meio de haver paz no mundo é através de Jesus. Amém. Só que nós sabemos que o mundo jaz no maligno. E a quantidade de pessoas que vão ficar nesse período da grande tribulação é algo... Eu estava vendo, Graça, e eu acho que eu comentei com você, tudo que está acontecendo, só um parênteses, não tem nada que impeça o arrebatamento agora, tá? Não tem nenhuma promessa, nenhuma profecia, não. Mas nós estamos vendo sinais para a preparação da entrada do anticristo. Sim. Eu estava vendo, tem um canal que mostra as coisas que estão acontecendo no mundo. Na Sicília, lá na Itália, ventos de 203 km por hora. Arrebentou com tudo. Na Turquia, na Grécia, aqui no Brasil, em vários lugares. Sim. Então, o gelo, os polos estão se derretendo. Tem uma placa que Que está para se locomover, né? do tamanho de São Paulo, são vários quilômetros. Então, você imagina o impacto disso. Então, tudo isso já estava escrito. Sim. E é interessante Mas que isso não é nada há 40, é nada. 44 anos atrás, quando eu mostrava, falava, ninguém cria. Você está sonhando. Tá? Então, todas as coisas que eu falava sem mostrar, hoje eu falo e mostro. Mas mesmo assim, as pessoas não acreditam. E, infelizmente, vão encontrar um destino terrível. Mas aqui diz assim. Versículo 17, só para... No versículo 16 primeiro. E reconciliar-se ambos, os dois gentios, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, ele volta a falar isso, que são os gentios, e paz também os que estavam perto, que são os judeus. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Ou seja, quando você encontra Cristo, quando Cristo faz parte da sua vida, não é uma religião, é vida, você tem acesso ao Pai. Nós somos os únicos que podemos sair do tempo e espaço, entrar no Santo dos Santos. E se eu fosse contar aqui as experiências que eu já tive com Deus, bom, você sabe, graças sabe. Mas a quantidade de milagres... mas isso é coincidência. Bom, eu acho que eu vou jogar na loteria, porque a quantidade de coisas que já aconteceu comigo é algo assim, fora de série em todas as áreas. Inclusive você, que teve câncer terminal, e nós orando, o Senhor curou sem você fazer a operação. Total. Você já tinha sido internada lá no Santa Catarina, né? Estava tudo... E o Senhor acabou, né? Pálida, perdendo sangue, emagrecendo, de repente acabou. Mas tudo bem. Aqui fala, assim, versículo 19, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Eu fui estudar o que é essa pedra angular. É interessante, é ela que sustenta tudo, né? Se tirar a pedra angular, é a pedra de esquina e a pedra angular. E eu fui saber como é que é isso, né? Como um arquiteto e tal. Então, você tem um arco
E você já deve ter percebido que nesse arco tem, ao contrário, algo assim, né? Uhum. Então, é exatamente isso que sustenta tudo. É incrível, eu acho muito estranho aquilo. Não, é uma coisa científica, né? Científico, mas eu acho bizarro, vamos dizer assim, É. né? Porque é uma coisa insustentável que sustenta tudo, É. né? Mas isso aí, Deus deu inteligência Lógico. para os engenheiros, Sim. né? Então ele fala que Cristo é a pedra angular, né? No qual, ou seja, a pedra angular, Jesus, Sim. no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus No no Espírito. Bom, assim terminamos o capítulo 2, voltaremos o ano que vem no capítulo 3, se Deus o permitir. Mas eu queria abrir a palavra numa passagem que mostra algumas coisas importantes. Eu penso, bom, enquanto isso que eu abro, Graça, procura, fala o que você gostaria de falar antes da gente ler aqui. Pode ler? Estou procurando aqui. Se você quiser falar, Marcos, fala que eu estou procurando aqui ainda. O quê? Alguma coisa que você queira falar. Algum comentário de tudo isso que nós falamos aí? Você gostaria de falar alguma coisa? Eu acho muito interessante, né, esse Efésios, né, que ele mostra a posição, né, das nações, dos judeus, mostra qual é a nossa posição. Então ele esclarece, né, muito esclarecedor, né, todo esse capítulo. Que fala sobre a questão, a posição também de Jesus com relação a nós. E que nós só temos a paz através dele, né? Isso Acho aí. que isso que é o mais importante que ficou para mim, é que a paz provém de Deus, né? Então, se a pessoa realmente ela tem isso como verdade e tem Deus no coração, ela vai experimentar isso, né? Amém. Abra comigo 1 Pedro para a gente encerrar, capítulo 2. E esse capítulo vai dar um respaldo a isso tudo que nós estudamos, mostrando, inclusive, a nossa identidade. Aqui nós temos a nossa carteira de identidade. Tá? Eu vou ler capítulo 2, versículo 1, para ter todo o contexto, tá bom? Está falando sobre viver em Cristo, crescimento, né? Despojando-vos, então despojar é você arrancar fora uma roupa suja, por exemplo, tá? Despojando-vos, portanto, de toda maldade, ou seja, arranca fora a maldade, o dolo, né? De hipocrisia, inveja, de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Uma criança que está morrendo de fome, você pode pôr chupeta, balançar, fazer o que você quiser, ele não vai parar de chorar, né? Da mesma forma, você tem que aprender a mergulhar na palavra. Todo aquele que... Olha, isso é sério. São 44 anos que nós dois fazemos isso, né? Mergulhar na palavra do Senhor e ter experiências com Deus na palavra. Isso é fantástico, né? E ele fala, ou seja, dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. No original é como se estivesse falando já que você diz que é crente, então... Né? Chegando-vos, aqui, quando você fala chegando-vos, não é uma atitude passiva. Você está tomando uma iniciativa de fazer alguma coisa. Uma decisão. Chegando-vos para Ele, a pedra que vive. Lembra que nós acabamos de falar da pedra angular. Rejeitada. Lá em Isaías 52, 10 em diante, fala que ele foi o homem mais rejeitado, né? Rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa.
também vós mesmos, como pedras que vivem. Então nós somos pedras. Lembra que Jesus chamou Pedro de pedra. Tu és Petros, né? Pedrinha, né? Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para seres o quê? Sacerdócio santo. Nós somos os únicos intermediários entre Deus e o homem. Nós entramos na presença de Deus e nos apresentamos a pessoa a Deus e apresentamos Deus à pessoa, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Agora, por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular. Lembra que nós acabamos de ver isso lá em Efésios. Eleita e preciosa. E quem nela crer não será de modo algum. Esse crer, pessoal, não é algo que parte de nós. Não, mas não é algo que... É confiar. É o Espírito Santo que toca o seu coração. E a pessoa... Quanto tempo eu relutei? Porque eu não queria perder meus amigos. Eu não queria... mas isso meu pai me deu. Isso é herança paterna. Como é que eu vou trair meu pai deixando de ser o que eu sou, não? Se eu soubesse, eu tinha me convertido antes, né? Então, quando a pessoa entende que o que vocês estão praticando são uma mera religião humana, e você pergunta para as pessoas que praticam, me explica o que vocês estão fazendo, eles não sabem. E se você fizer a mesma pergunta para 10 pessoas diferentes, as 10 vão dar resposta diferente. Por quê? Porque não é algo que realmente foi colocado por Deus. Sim. Então ele fala, olha o versículo 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. Você pode pregar hinduísmo, pode falar sobre tudo quanto é coisa mística, ninguém vira o nariz, ninguém fala nada. Você pode até falar de Deus, ninguém fala nada. Mas quando se fala o nome de Jesus, a pessoa É torce. pedra rejeitada. Na hora, esse nome, ou a pessoa é atraída para ele e tem um relacionamento com ele pessoal, ou rejeita, e rejeita mesmo, nem quer ouvir. Então fala, a pedra de tropeço e a rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra. Vocês nem conhecem a palavra, né? Sendo desobedientes, para o que também foram postos. Muito bem. Agora vem a nossa identidade. Vós, porém, sois raça eleita. Então, cada um de nós somos cidadãos dos céus. Somos uma raça eleita diferenciada. Sacerdócio real. Nós somos os intermediários entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Nação santa. Nós temos uma pátria, que é o céu, temos uma linguagem diferenciada, tudo, né? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele vem buscar. A fim, ou seja, não é sem propósito, né? Para que a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o versículo 10, Graça. Vós, sim, que antes eres povo, que antes não eres povo, vou ler de novo. Tá. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Bem, essa é a palavra que nós temos, que nos dá a nossa identidade. Nós somos uma raça eleita, com linguagem diferente. Nós somos peregrinos nesse mundo. Estamos de passagem. E um dia nós vamos para a nossa pátria. O que vocês acham disso? Para mim é maravilhoso, né? Uma pátria celestial que Jesus falou, eu vou e vos preparar, vou
vos preparar lugar, que aonde eu estou, estejais vós Deus, também. ele está em toda parte. Então, assim, é uma certeza, porque quando você é religioso, você não tem certeza de nada. Né? Você não sabe se você já fez o suficiente, se ali mesmo é a verdade, porque você não tem garantia nenhuma de nada. Agora, essa palavra, ela saiu da boca de Deus. Né? Ela é vida, ela é luz, né, para os nossos caminhos. Então, assim, é só você aceitar Jesus e tudo se abre. Né? Uma vez eu estava falando para ele era até engenheiro, ele era japonês. E me deram para me falar de Jesus para ele. Aí nós sentamos na grama e estavam sentados ali. Falei assim, pois é, como ele é engenheiro, né? Falei, nós estamos sentados em cima dessa grama, nós não valorizamos isso. Ela tem vida. Qual homem, por mais sábio que seja, pode dar vida a alguma coisa, né? Somente o Deus que criou é que pode dar vida. Né? Então, O máximo assim, que ele faz é de plástico. então, assim, a gente vê as coisas tão diferentes, coisa que você vê, o ser humano normal, ele não consegue ver, né? As coisas maravilhosas. Às vezes eu fico lá no meu quarto olhando as árvores, os pássaros, né? Então eu falo, meu Deus, né? Eles são tão despreocupados, né? Eles voam, eles vão lá, comem comida. Deus sempre. E ele fala que se ele cuidou dos pássaros, quanto mais de nós, né? Assim, eu nunca me lembro de ter passado fome. Nunca. Sempre, todos os dias. Meu pai teve muitos filhos e depois ele perdeu tudo. Mas, assim, nunca passamos. Foi reduzido muita coisa, lógico. Mas, assim, de dormir com o estômago vazio, nunca. Sempre Deus tinha sua provisão diária, né? Então, assim, se ele cuida da erva do campo, imagine de nós, né? Que ele nos fez, ele nos supervisionou, que nem Efésios mesmo fala, no seio da nossa mão, lá da nossa mãe, no Salmo 139, né? Então, ele ainda nos viu ainda em substância ainda informe, né? Mas ele já sabia tudo o que ia acontecer conosco quando ele nos colocasse nessa história, né? Amém. Então, assim, eu acho, sabe, eu sou muito fã dessa palavra, né? Então, eu acho maravilhoso. Marcos? Eu acho interessante a questão da nossa identidade, né? O Efésios ele coloca isso. E também primeira que a gente lê aqui, Pedro, né? Pedro. Também fala da nossa identidade, né? Então, Sim. é muito esclarecedor, né? Para quem não sabe a sua identidade em Deus, é bom a gente ler, né? Efésios. Tá bom. Então, nós estamos encerrando. Eu gostaria que você orasse. Quer falar mais alguma coisa? Não. Então, encerra pra Bom. gente. Santo Deus, te agradecemos por mais esse dia. Obrigado porque o Senhor nos salvou. O Senhor é a nossa paz, é a nossa esperança. Que possamos transmitir essa palavra a outras pessoas e que ela seja viva, Senhor, em nossas mentes, nosso coração. E obrigado por tudo que lemos aqui, por cada palavra dita, Senhor. Seja com as pessoas que estiverem ouvindo essa palavra, que o Senhor entre no coração delas, que o Senhor se faça presente. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, nós realmente esperamos que você tenha sido edificado com essa palavra. Não é a palavra de Raul Nogueira, nem de Graça, nem de Marcos. Essa palavra é uma palavra que foi inspirada pelo próprio Criador. Levantou homens que escrevessem e isso chegou até as nossas mãos. E isso mudou minha vida. Eu ando com o Senhor e vou completar 25 anos, 45 anos, agora em 1º de janeiro do próximo ano. Minha vida mudou. É totalmente diferente. O que eu era do que eu sou. É como se tivesse uma linha divisória atrás de mim, que quando eu me converti eu ainda olhava, conseguia vê-la. Hoje ela está tão distante e eu nem me lembro mais. Então, se você
não tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se você acha que você é muito novo, quando eu for mais velho eu penso nisso, querido, se você for ao cemitério, você vai ver caixãozinho pequeno, de todos os tamanhos, contendo pessoas de todas as idades. É um momento único o que você tem agora. Você está vivo. Então, e nós não estamos pregando religião, denominação, nós estamos falando de um Deus vivo, que você pode ter um relacionamento com Ele. É simples. Se você entendeu tudo que nós falamos, entra no teu quarto, fecha a porta, pega o Evangelho de João, começa a ler, perguntando o que esse versículo fala, e chega, se você entendeu que você está perdido, que você precisa realmente desse Jesus para ter paz na tua alma, fala para Ele sozinho ali: Senhor, eu preciso do Senhor, eu entendi que eu sou um pecador miserável, se eu morrer do jeito que estou, eu estarei no inferno, independente das obras que eu faço, mas entendi também que o próprio Deus, Criador do Universo, Ele entrou na história, Ele se fez homem, Ele morreu na cruz, recebeu nele todos os meus pecados, Ele pagou o preço que eu pagaria no inferno, e ressuscitou, e que aí me dá de graça a salvação. Então hoje eu tomo a decisão, arrependo de todos os meus pecados. Jesus, tem misericórdia de mim, entra agora na minha vida, faz de mim uma nova criatura. Eu creio que a partir de agora todos os meus pecados foram perdoados e eu fui feito filho de Deus e tenho a vida eterna. Amém. Se você, meu querido, minha querida, que não tem Jesus ainda, fizer uma oração, e não é reza, não é, eu não fiz essa oração exatamente igual. Fala com Deus espontaneamente e peça para Ele realmente ser o seu Senhor e Salvador. E a partir daí você será feito filho de Deus. O Espírito Santo passa a habitar na sua vida, Ele vai te dar dons, você passa a pertencer ao corpo vivo de Cristo. E você tem agora a bendita esperança que se você partir, você estará na presença do Senhor. Amém? Amém. Que Deus o abençoe e tenham até o ano que vem. Amém. Amém.